Bom dia, meu amigo e minha amiga. Que a paz do Senhor esteja no seu coração nesse dia. Que Deus te dê sabedoria e graça para as tuas atitudes, para as tuas decisões. Que eu e você possamos adorar ao Senhor neste domingo, celebrando a vida e a nova vida que Ele nos deu. Queridos, hoje eu quero meditar com vocês em uma passagem da Bíblia que algumas pessoas não entendem quando leem. Pensam, mas por que Jesus fez isso? Está em Marcos, capítulo 11, versículo 12 e em diante. É uma história de uma vez em que Jesus amaldiçoou uma árvore, uma figueira, e ela secou, ela morreu completamente. E algumas pessoas pensam, coitadinha da árvore, por que Jesus fez isso com ela? Mas aqui há uma grande lição. Jesus só fez isso porque esta árvore representa o ser humano em uma condição específica. E eu quero explicar para você, meditar com você nisso. Diz assim, Marcos capítulo 11, versículo 12. No dia seguinte, quando saíram da cidade de Betânia, Jesus teve fome, e vendo ele de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, encontraria algum fruto. Aproximando-se dela, nada encontrou, a não ser folhas, porque ainda não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. E aí vai acontecer, que eles vão ir para Jerusalém, e quando eles voltam, versículo 20, relata o que acontece. E passando eles pela manhã, viram que a figueira havia secado desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou, Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu, tenham fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará como diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Queridos, aqui Jesus está conversando com os discípulos a respeito da natureza da fé, porque foi com fé que Jesus disse, não produza mais frutos, e aquela árvore secou. As palavras que vêm da boca de Deus têm poder, e também as palavras que vêm da boca dos filhos de Deus, quando pedem algo a Deus com fé, e essa é uma lição poderosa. Jesus estava nos ensinando sobre o poder da fé e o poder da oração. Tudo que pedimos crendo, receberemos. E ele crendo disse, não produza mais fruto, e ela secou completamente, ela morreu. Mas volta ainda aquela pergunta, por que Jesus fez isso? Por que Jesus fez isso? E por que essa história está relatada na Bíblia? Gente, a história aqui não é sobre uma figueira, é sobre nós e sobre os nossos frutos. Veja, você e eu não fomos criados no campo, a maioria de nós. Não conhecemos também direito esta planta, esta figueira que existe lá em Israel, é um tipo específico de figueira. E o que acontece? Eu já li vários estudos sobre isso, nos quais eu aprendi algo que eu não sabia. Esta planta, esta figueira, ela na época do inverno, ela fica completamente sem folhas e seca.
Mas quando começa a chegar a primavera e vai vindo a época das chuvas e depois o verão, brotam as folhas e os frutos junto. Ou seja, nesse tipo de figueira, quando as folhas começam a brotar, brota junto com as folhas os frutos. E então, se você vê uma figueira dessas totalmente cheia de folhas, com certeza entre as folhas você vai encontrar frutos. As folhas são como se fosse um sinal externo avisando a todos: ei, eu estou frutificando, ei, eu estou produzindo frutos. Porque junto com as folhas cresciam os frutos. Porém, esta figueira, em específico, produziu apenas folhas e não produziu frutos. Ou seja, olhando de longe, quando Jesus foi se aproximando dela, ele viu as folhas e ele se alegrou pensando: opa, vou poder matar a minha fome, né, comendo dos frutos desta árvore. Porém, ao se aproximar, percebeu que eram apenas folhas, mas não haviam frutos. Nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós antes vivíamos uma vida sem frutos bons. Uma vida, inclusive, de frutos malignos, frutos de pecado. E Jesus diz que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós devemos começar a produzir frutos dignos de arrependimento. Também fala a palavra de Deus sobre os frutos do Espírito: amor, bondade, benignidade, domínio próprio, mansidão, né? Fidelidade. E aí são os frutos do Espírito, eles vêm como frutos da presença de Deus em nós. E depois nós vemos também, a palavra de Deus fala sobre os frutos para o reino, que é anunciarmos através de nossas vidas, né, a chegada do reino de Deus, a pessoa de Cristo. Então a palavra de Deus, ela fala sobre muitos frutos que Deus espera de nós. Quando você se converte, você começa a ir à igreja, você começa a entregar a sua vida ao Senhor, você cria uma aparência cristã. Você começa a, digamos assim, usar de linguagem cristã, você começa a falar com Deus, você cria folhas. E essas folhas são importantes, né? Uma árvore precisa das folhas, as folhas que capturam oxigênio, o sol. A folha traz vida para a planta. Mas você não pode ter apenas folhas, você precisa ter frutos. É disso que Jesus está falando. Sem palavras, quando ele amaldiçoa essa árvore, ele está falando sobre algo que a própria Bíblia diz. Quando ele fala, né, usando outra figura, a figura da videira, ele diz: eu sou a videira e vocês são os ramos. Nós somos os galhos da videira. E ela diz assim: o meu pai é o agricultor. Todo ramo que produz fruto, ele poda para que produza mais fruto ainda. Mas todo ramo que não produz fruto, ele corta fora, para que não desperdice, né, a força da árvore. Veja, um agricultor passa olhando aquele ramo, é um ramo inteiro e não tem uma uva, não tem um cacho. E os outros ramos têm. Ele vai cortar aquele ramo fora. Veja, assim, o que é o reino de Deus? O que Jesus está falando sobre o reino de Deus? Que Deus espera de nós frutos. Frutos significam uma vida de arrependimento, uma vida de transformação, uma mudança de caráter, uma mudança do nosso jeito de ser. Não adianta nos dizermos cristãos, né? Isso é uma aparência externa, são folhas. Não adianta levantarmos as mãos e adorarmos a Deus na igreja, isso são folhas. Apenas isso não adianta, junto com as folhas precisa vir os frutos. Que eu e você possamos deixar de lado a antiga vida e viver uma nova vida. Isso são frutos que agradam a Deus. Que o Espírito Santo possa produzir frutos em nossa vida. Porque do contrário, quando Jesus passar olhando e procurar frutos em nós, se ele não encontrar, nós estaremos condenados. E é muito real, porque Jesus veio no seu ministério na terra em misericórdia. Mas quando ele voltar no seu reino, quando ele voltar, ele vai voltar como juiz. Vai voltar para julgar e
para condenar todos aqueles que, tendo a oportunidade de fazer o bem, não fizeram. Todos aqueles que, conhecendo a palavra, rejeitaram. Todos aqueles que, conhecendo o Senhor, não se voltaram a Ele. Todos aqueles que, tendo a oportunidade de abandonar o pecado, não abandonaram. Que eu e você não estejamos na condição desta figueira, de serem encontrados sem frutos naquele dia. Querido Deus e Pai, nós nos arrependemos do fato de que muitas vezes apenas no exterior aparentamos viver como cristãos, mas no interior há muitas coisas que nos separam de Ti. Pedimos perdão, Senhor, por todas as vezes que não demos o fruto devido, o fruto correto. Senhor, nós queremos Te agradar com as nossas vidas, nós queremos andar contigo. Senhor, nós queremos dar frutos no Teu reino, frutos de arrependimento, os frutos do Espírito. Nós queremos viver, Senhor, uma nova vida. Eu sei que esse é o fruto que Te agrada, Senhor. Uma vida condizente com a Tua presença. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, dá-nos, Senhor, a Tua vida, a Tua paz, a Tua graça. Queremos mais de Ti, Senhor. Anda conosco, Senhor. Em nome de Jesus pedimos. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo e minha amiga. Compartilhe o devocional, envie para os seus amigos. Abençoe pessoas, através do envio desta mensagem. Coloque nos seus grupos do WhatsApp, coloque o link para as pessoas nos ouvirem no Spotify, lá no seu Instagram. Você pode nos seguir também no Instagram, estamos lá. O meu perfil é @Dionísio Ratzenberger, com H. E também temos o perfil da igreja, @Encontros de Fé, NH. Você é muito bem-vindo. Que Deus abençoe você e até amanhã.